São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas. Amém. Bom dia! Tudo bem com vocês? Que alegria, bom dia para quem nos acompanha também pelo Sistema Canção Nova de Comunicação. É uma alegria nós estarmos aqui. O tema da minha pregação nessa manhã de sábado, do nosso rebanhão, é: Deus nunca desistiu de você. Olha para quem está do seu lado, dê um sorriso melhor que você tiver para essa pessoa e diga para ela: Deus nunca desistiu de você. Aplauda essa verdade. Essa é a verdade. Se nós estamos aqui, é porque Deus não desistiu de nós, amém? Quem aqui acredita nisso, levanta a mão lá no alto. Vamos aplaudir esse Deus que não desiste de nós, não desiste da humanidade. Bendito seja Deus. Eu quero convidar você a pegar o texto central dessa pregação. Ele é o pano de fundo, depois nós vamos olhar outros textos bíblicos. Mas pega aí Lucas capítulo 15, versículo 11, é um texto conhecidíssimo, é uma das palavras e parábolas mais lindas de Jesus, não é? É um dos textos mais belos da Sagrada Escritura, que vai mostrar exatamente esse Deus que não desiste. Lucas, capítulo 15, versículo 11. Amém? E Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu, partiu para um lugar distante, e ali esbanjou numa vida desenfreada tudo o que possuía. Depois que gastara tudo, chegou uma grande fome àquela região, e ele começou a passar necessidade. Então, foi pedir trabalho a um dos cidadãos do lugar, que o mandou a seu campo guardar os porcos. Ele queria matar a fome com a comida dos porcos, mas nem isso lhe davam. Então caiu em si e disse: quantos empregados do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Vou partir e voltar para o meu pai, e dizer-lhe: Pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como a um dos teus empregados. Então, ele pôs-se a caminho e voltou para o seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e foi tomado de compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou-o e o beijou. O filho então disse-lhe: Pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. No entanto, o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho. Colocai-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei um novilho gordo e matai-o, para comermos e festejarmos. Pois este meu filho estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. Palavra da salvação. Antes de desmiuçar essa parábola, isso vai ficar para a segunda etapa da pregação, eu gostaria de mostrar para vocês e para todos aqueles que nos acompanham de casa o caminho da misericórdia. Eu quero falar sobre a misericórdia, sobre esse atributo de Deus. Deus é misericórdia, Deus é misericordioso. Repita comigo: Deus é misericórdia. Deus é misericordioso. Isso faz parte do caráter de Deus, meus irmãos, minhas irmãs, a misericórdia. Isso faz parte do próprio Deus, principalmente quando Ele nos chama a ser misericordiosos. Quando nós tomamos a atitude também de sermos misericordiosos, nós nos parecemos mais com Deus, quando nós temos essa atitude de misericórdia. Mas veja só, existe um caminho, vamos nos lembrar.
não é? A atitude condescendente e salvífica de Deus na história da salvação, naquilo que nós chamamos de economia da salvação. O movimento de Deus constante para salvar a humanidade, para salvar os homens e as mulheres, para salvar a cada um de nós. O Senhor Deus, Ele desce até a miséria humana, Ele desce sem perder a santidade, Ele se mistura conosco. Mas veja só, na história da salvação, a aliança de Deus após o pecado. Abra em Gênesis, no capítulo 3, a sua Bíblia, vai lá no primeiro livro. Vamos nos lembrar que esse capítulo 3 vai revelar a queda dos nossos primeiros pais, não é? Adão e Eva, e aí acontece a tentação, Eva dialoga com a serpente, que é algo que nós nunca devemos fazer. Se nós queremos combater o pecado, com o pecado não se dialoga, não é? Ela dialoga, porque Deus tinha dado uma ordem: não comam do fruto da árvore do centro do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal, porque se um dia vocês fizerem isso, vocês morrerão. E aí começa o diálogo. A serpente, né, que é o diabo, ela é a mentira encarnada. Vamos lembrar que São João chama Satanás de o mentiroso? Não é isso? E aí qual é a primeira fala? É verdade que Deus proibiu vocês de comerem de todos os frutos das árvores do jardim? Não, jogou. Eva começou a dialogar. Ele disse que nós não deveríamos comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque nós morreríamos. Isso não é verdade. O mentiroso acusa Deus de mentira. Ele sabe que se vocês comerem desse fruto, vocês serão como Deus. E o diálogo está aberto. Num determinado momento, os olhos dela se abrem, ela vê que o fruto é atraente, ela pega, come, dá para o marido, pronto, acontece o pecado. Mas veja o versículo 8. Quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava pelo jardim à brisa da tarde, o homem e a mulher esconderam-se da face do Senhor Deus, por entre as árvores do jardim. Vamos perceber aqui algo. Deus procura Adão, antes mesmo de ser procurado por Adão. Olha a atitude salvífica do Deus que não desiste de ninguém. Do Deus que nunca desistiu de mim, que não desistiu de você, jamais desistirá de qualquer criatura sobre a face da terra. Bata no peito e diga: Deus nunca desistiu de mim. Diga mais uma vez: Deus nunca desistiu de mim. E qual que é o tema do nosso rebanhão? É preciso nascer de novo. Qual é o tema da pregação do Padre Roger? Deus nunca desistiu de mim, de nós. Nós podemos trazer para o pessoal, mas também podemos olhar para essa realidade conjunta. Deus não desistiu de você, Deus não desistiu de mim, Deus não desistiu de nós. Olha só, Deus toma iniciativa. Ele vem na direção de Adão, Ele vem na direção de Eva. Ele vem para condenar? Não, Ele vem para salvar, para resgatar. Quantas vezes na minha vida eu constato isso? Deus veio na minha direção para me salvar. Deus me preservou de várias situações. Quando eu faço uma anamnese, quando eu lembro da minha história, quando eu lembro de algum fato da minha história, eu olho ali e vejo: Deus desceu para me salvar naquele momento, para me resgatar, para não me permitir que eu me perdesse, para não permitir que eu fizesse aquele ato, talvez de pecado, ou até mesmo depois de ter cometido um pecado, Deus estava ali me esperando. Deus desce. Adão e Eva tinham acabado de comer o fruto proibido, e Deus vai lá, à brisa da tarde, caminhar com eles no Éden. Veja só que coisa espetacular. Antes do homem procurar a Deus, Deus já estava procurando ao homem. E veja só, o Senhor, versículo 9, o Senhor Deus chamou o homem e disse: onde estás? Veja como ele procura. Onde estás? E aí tem todo o desenrolar
o homem, ao invés de reconhecer o pecado, e aqui é fundamental isso, se tem uma, desculpa usar essa palavra, eu acho que eu vou usá-la. Se tem uma coisa que às vezes a gente tem que conter-se no confessionário para não se irritar, é quando a pessoa vai se confessar, ao invés dela reconhecer o pecado, ela fica, foi meu marido, foi a minha mulher, foi meu filho, foi o meu patrão. Não, eu pequei, pronto, acabou. Adão vai dizer, foi a mulher. Aí Deus vai falar com a mulher, foi a serpente. Ninguém reconhece. Mas Deus está lá para quê? Para salvar, não para condenar. No entanto, que o posterior vai no capítulo 3, versículo 15. Já começa a ação da misericórdia. Isso aqui, na teologia, é chamado de proto-evangelho. É o primeiro evangelho. É a narrativa da misericórdia encarnada. Deus desce. Ele foi lá no jardim. Mas um dia, aqui está profetizado no Gênesis, ele descerá na nossa condição humana. E o que Deus determina? Capítulo 3, versículo 15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Proto-evangelho. Quem é a descendência da mulher? Jesus Cristo. Amém? A descendência da mulher é Jesus Cristo. É a descendência daquela que é a antítese de Eva, Maria, aquela que não quer ser Deus, mas que se diz serva. Eis aqui a serva. Ela não quer ser Deus, ela quer ser serva. E ela é a mãe do Salvador, ela é a mulher, e ele é a sua descendência. E nós fazemos parte dessa descendência. Segura na mão de quem está do seu lado, balança a mão desse irmão, diga, existe uma palavra profética. Você faz parte dessa descendência. E entenda uma coisa, balança a mão desse irmão e diga, existe uma inimizade permitida por Deus. Nós temos um inimigo, a serpente, o dragão, os anjos decaídos. Balança a mão desse irmão e diga, não é o irmão, não é a irmã, não é o patrão, não é aquele que se levanta contra você, aquele que te critica, que te persegue, que é o seu inimigo. A única inimizade permitida é entre nós e a serpente, o dragão, os demônios. E essa profecia tem uma garantia entre a tua descendência, balança a mão desse irmão, e a dela. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Nós somos a descendência da mulher, aleluia, e existe uma inimizade entre ela e Satanás, e se você se comportar como um filho de Maria, ela sempre vai esmagar a cabeça da serpente que tentar te atacar. É profético, é Bíblia, é palavra. E nós temos essa garantia, mas nós temos que nos comportar como filhos. Se eu vou para o outro lado, ao invés de ser inimigo de Satanás, eu sou amigo de tudo aquilo que Satanás gosta, como é que ela vai nos socorrer numa condição dessa? Se eu passo para o lado errado, como é que eu vou viver aquilo que é o projeto de Deus? Aquilo que Deus determinou. Mas Deus não desiste, ainda que eu abandone, ainda que eu vire as costas, ainda que eu me declare inimigo dele, ele nunca vai desistir de mim até o meu último suspiro. Amém? Olha a misericórdia, versículo 21. Estava frio, eles enfrentam calor, enfrentam frio. Olha que Deus maravilhoso. Vai lá, o Senhor Deus fez para o homem e uma mulher roupas de pele. Que chique, hein? Pele de antílope da Malásia. Pele mais cara, com as quais o revestiu. Para fazer uma roupa de pele tem que ter um animal morto, não é verdade? Sim ou não? Quando se mata um animal, o que acontece? Derramamento de sangue, sim ou não? Então aqui já está profetizado o revestimento. Eles perderam uma graça, se sentiram nus, fizeram uma tanguinha de folha de uva, sei lá o que era, pé de uva, o que era que eles fizeram. Mas agora Deus está dizendo, vai chegar um dia que eu vos revestirei de novo, com uma pele, com uma graça, porque será derramado um sangue.
para o vosso resgate, porque eu não desisto da humanidade, eu não desisto de ninguém. Olha que coisa espetacular, já lá no início da palavra. E olha como que a misericórdia continua, versículo 22. Então o Senhor Deus disse: o homem tornou-se como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Não estenda a ele agora a mão e tome a árvore da vida para dele comer e viver para sempre. Viver para sempre nesse vale de lágrimas, viver para sempre nesse mundo onde entrou a morte, entrou a doença, a violência, o mal. Nós não vamos viver para sempre aqui, graças a Deus. Eu já não aguento mais, o Apocalipse é muito cansativo. E a gente está no Apocalipse, é muito cansativo. Daí indica eu falo assim, meu Deus do céu, o Apocalipse é cansativo demais. Quando virá o Cordeiro de Deus para acabar com tudo isso? Mas ele está lá, ó, viver para sempre. Nós não vamos viver para sempre. Deus não pensou sofrimento para nós para sempre. Deus não pensou doença para nós para sempre. Por isso que a gente morre. Por isso que a gente é chamado por Deus. Porque existe algo muito melhor preparado para nós. Aquilo que o apóstolo Paulo vai dizer na carta aos Romanos. Os sofrimentos do presente tempo não são comparados à glória que há de se revelar em nós. Ah, meu Deus do céu, isso é tremendo demais. Um Deus que pensa em cada detalhe. Se eles comerem do outro fruto que está lá, eles vão viver para sempre nessa miséria, não vão sair do sofrimento nunca. Vão viver esse sofrimento eternamente. Não vão morrer, só vão viver no sofrimento. Sofrimento eterno se chama inferno, mas Deus pensou um céu para nós. E olha, continua, versículo 23. E o Senhor Deus expulsou do jardim do Éden o homem, para que cultivasse o solo do qual tinha sido tirado. Quarta-feira, nós vamos receber cinza na cabeça. E o que o padre vai dizer? Ou o ministro, lembra-te que do pó viestes, e ao pó voltarás. 24. E tendo expulsado o homem, olha para garantir, hein? Que a gente não ficasse no sofrimento para sempre. Tendo expulsado o homem, colocou a leste do Éden os querubins, brandindo a espada flamejante, para guardar o caminho da árvore da vida, e o homem não tocar na árvore da vida e ficar no sofrimento eternamente. Porque senão isso aqui seria o sofrimento eterno. O sofrimento eterno para aqueles que vão para o inferno. Espero que nenhum dos que estão me escutando possam ir. Todas as vezes que eu venho pregar, eu faço aquela oração que Jesus fez lá no cenáculo, naquele último discurso dele com seus apóstolos, lá no capítulo 17 de São João, quando Jesus vai dizer que nenhum daqueles que o Senhor me confiou se percam. Toda vez que eu vou pregar, eu peço que a minha palavra, que a sua palavra que eu vou pregar, que não é minha, é sua, ela tenha o efeito da conversão, o efeito do resgate, para que ninguém que o Senhor me confiou se perca. Então ele colocou guardas à porta do jardim, para que o homem não tocasse no fruto que poderia gerar inferno eterno, sofrimento eterno, distância de Deus eternamente. Vamos lá caminhar pela história. O êxodo, o que o êxodo é? A libertação de um povo infiel, um povo de cabeça dura, que vai durante aqueles 40 anos ali no deserto, sai lá do Egito, estava na escravidão, estava na miséria. Deus faz milagres, usa de Moisés. A misericórdia de Deus vem para resgatar aquele povo, para não desistir daquele povo. O Deus, depois de 400 anos, escuta o clamor daquele povo, o sofrimento daquele povo, envia Moisés. Moisés vai, faz os milagres. Eles passam a pé enxuto, entram para o deserto adentro e continua pecando. Mas Deus não desiste. Diga, aleluia. Deus não desiste, apesar da infidelidade. Quando você lê os profetas, tem os maiores e os menores na Bíblia, não é? Nos livros proféticos, começando lá por Isaías, até chegar no Novo Testamento, tudo aquilo ali é obra da misericórdia de um Deus que não desiste do seu povo. Ele envia os profetas para alertar o povo. Ele envia os profetas para despertar o povo. Ele envia os profetas para sacudir, para exortar. Eles fazem atos proféticos. Imagina a ironia. Imagina, Deus chama um homem chamado Oséias e manda ele casar com uma prostituta, com uma adúltera. E ele é traído. Oséias é o profeta que sofre a traição, o adultério, para que Deus falasse para esse povo: vocês são um povo adúltero, mas como Oséias não abandona essa mulher ingrata, eu não abandono o meu povo.
Gente do céu, olha só como que Deus usa de misericórdia, de compaixão, a ponto de fazer isso. Como Ele expõe os profetas. Pega Amós, que era um plantador de sicômoro, estava lá cuidando do rebanho para ir profetizar no reino que não era o dele. E aí o homem é ameaçado, o homem é esculachado pelos profetas da corte, que só fala coisa para amaciar os ouvidos. Deus se utilizando desses homens, dos profetas, que fazem denúncias, mas que trazem à memória desse povo as promessas. E qual é a promessa que eu quero revelar para você? Qual é o seu nome? Não escutei. A promessa é essa: Deus nunca desistiu de você e jamais desistirá. Ele nunca desistiu de Israel, Ele nunca desistiu do povo dele, até chegar a plenitude dos tempos, até chegar o mistério da encarnação, até que esse Deus que desceu para andar, né, ainda naquela realidade espiritual, não havia recebido um corpo, anda com o homem ali no jardim, a brisa da tarde, vai lá, o homem está em pecado. Agora Deus desce na nossa natureza, Deus recebe a nossa natureza pecaminosa, sem ter pecado. Mas Ele desce na nossa natureza para redimir a nossa natureza, para resgatar a nossa natureza e para dizer para o homem, para a mulher, o ápice da misericórdia é o Senhor Deus que se faz um de nós. Jesus Cristo é a misericórdia encarnada. E quando você olhar para a manjedoura, vamos lá, da manjedoura à cruz, e você olha para a cruz, você entende exatamente isso: Deus não desistiu de mim. Amém? Você sabe que existem 3 virtudes que nós recebemos no batismo. Vamos ver se a catequese foi boa. Quais são as 3 virtudes? Eu ouvi aqui Pai, Filho e Espírito Santo. Vamos melhorar a catequese. Estou brincando. Fé, esperança e caridade. Possivelmente todo mundo aqui já cometeu um pecado mortal, né? Inclusive eu. Então, quando a gente comete o pecado mortal, a virtude que nós recebemos no batismo, que ela não atua mais na nossa vida, até a confissão, se chama caridade. O amor. A gente não percebe, mas a nossa alma se tornou inimiga de Deus. A gente não percebe, mas não existe mais relacionamento de amizade. Rompeu a caridade. Por isso que São Tiago vai dizer lá no capítulo 4, no versículo 4, vai dizer assim: aquele que se torna amigo do mundo se torna inimigo de Deus. A inimizade do pecado mortal. Perde-se a comunhão. Mas 2 virtudes são mantidas, para que na misericórdia nós sejamos resgatados. Quais são as 2? Fé e esperança. A esperança é aquele desejo que Deus coloca no coração do homem pela eternidade. Se a gente fosse ler aqui agora o número 27 do catecismo da igreja, o catecismo vai dizer assim: Deus deixou no coração do homem um desejo pela felicidade e pela verdade. E o homem nunca encontrará a felicidade senão em Deus. Então, a esperança, muito mais do que nas coisas desse mundo, é a esperança do céu. Deus deixou esse desejo no nosso coração. Mas existem 2 pecados que o catecismo revela sobre a esperança. Quando Deus se revela, número 2090 do catecismo, quando Deus se revela e chama o homem, este não pode responder plenamente ao amor divino pelas suas próprias forças. Deve esperar que Deus lhe dará a capacidade de, por sua vez, o amar e de agir de acordo com os seus mandamentos, com os mandamentos da caridade. Ou seja, a esperança coloca no nosso coração esse desejo para corresponder ao chamado de Deus, mas ao mesmo tempo nós temos plena consciência pela virtude da esperança que nós só conseguiremos corresponder a esse amor, a esses mandamentos que Deus nos chama a viver, se nós formos auxiliados pela graça de Deus. A esperança é a expectativa confiante da bênção divina e da visão beatífica de Deus. É também o receio de ofender o amor de Deus e de provocar o castigo.
2091. O primeiro mandamento visa igualmente os pecados contra a esperança, que são. Vamos lá, quais são os pecados contra a esperança? Primeiro pecado contra a esperança. Vai ganhar um abraço meu quem disser. Estou brincando. Desespero. Ai, eu estou desesperado para chegar na Canção Nova, não é isso? Ai, eu estou desesperado para passar naquele concurso. Não é isso. O desespero que o texto bíblico diz o homem deixa de esperar de Deus a sua salvação pessoal. O homem deixa de esperar de Deus os socorros para atingir a salvação, ou o perdão dos seus pecados. O homem deixa de esperar, o homem deixa de confiar, o homem deixa de acreditar que Deus pode sustentá-lo. E principalmente, e aí é obra do diabo mesmo, pegando a brecha, ele vai ficar martelando na cabeça das pessoas: não tem perdão para o seu pecado. Ou aqueles pecados que algumas pessoas cometeram um dia e que elas vão no confessionário, elas confessam, o padre reza a fórmula ipsilítere, abençoa, perdoa o pecado da pessoa, dá a penitência, ela sai de lá, daí 2 dias ela fala: eu não fui perdoado. Na verdade você precisa se perdoar, porque Deus já te perdoou, amém? Se você vive esse drama interior, que é um drama, você precisa buscar cura interior, você precisa fazer atos de auto-perdão diante da presença de Jesus, para que você entenda, Deus já te perdoou, você precisa se perdoar, pelo ato terrível que você tenha feito. E no confessionário, a gente tem essa graça de acolher pecadores que cometem pecados, às vezes veniais, pequenos, mas também grandes pecadores. E como é maravilhoso confessar grandes pecadores. Esses dias eu fui pregar num lugar aí do mundo, e depois da pregação, veio um senhor, tinha 50 anos que ele não se confessava, porque ele estava atormentado por um pecado que ele achava que ele não tinha perdão. Como foi bom colocar a mão na cabeça daquele senhor, e depois de 50 anos, eu rezar a fórmula da absolvição e dizer para ele: eu te absolvo de todos os teus pecados, você está livre, e poder dar um abraço nele e receber aquelas lágrimas. Os padres da igreja dizem que existem duas águas de salvação: o batismo e a lágrima do confessionário. Meu Deus, que coisa espetacular é você poder tocar nessa graça de uma pessoa que chega lá destruída, condenada, e ela sai de lá salva. Não é? O confessionário não é um tribunal onde você se acusa, você declara que você é culpado e sai de lá condenado. O problema é que muitas pessoas pararam de confessar porque elas acham que o padre vai julgá-las, que o padre vai fazer isso ou vai fazer aquilo. Outras foram contaminadas pela mentalidade protestante: eu vou confessar para um homem. Outras tiveram alguns traumas na realidade da confissão. Não deixe este sacramento. Jesus instituiu esse sacramento para que você entenda o grito do céu: Deus não desistiu de você. Se existe, pode aplaudir se você quer aplaudir. Se existe um lugar onde há uma certeza radical de que Deus não desiste da humanidade, se chama confessionário. Talvez você diga assim: mas padre, eu fui no confessionário e a minha situação não permite que eu receba absolvição, por conta de eu estou condenada. Espere na misericórdia de Deus. Você foi, existe sinceridade no seu coração, Deus está vendo que existe um desejo verdadeiro no seu coração, mas a sua situação te impede. Se a sua situação de impedimento tem como resolver, corre atrás. Se não tem como, vai clamando pela misericórdia, vai pedindo a Deus a misericórdia. Ah, eu não vou na missa porque eu não posso comungar por causa da minha situação. Você não sabe o que é missa. Missa não é só comunhão. Claro que a comunhão é tudo. Missa é o sacrifício de Jesus Cristo presentificado. E quando Jesus morreu na cruz, ele morreu para quê? Para salvar. Então a missa é salvação. Por que você vai deixar de ir na missa porque você não pode comungar? Você vai comungar da palavra e vai estar diante do Calvário, aonde Jesus salva a humanidade. Amém? Não estou aqui para aliviar sua consciência, a sua decisão talvez tenha sido errada e tal, beleza. Mas não fique se condenando, amém? O único que pode condenar é Jesus Cristo, amém?
E ele veio para salvar. Na última hora ele vai dar um jeito. Amém? Vou contar uma história de um santo. Você já ouviu falar de São Leopoldo Mandique? Quem aqui conhece São Leopoldo Mandique? São Leopoldo Mandique foi chamado para atender uma confissão de um homem que foi condenado ao paredão. Era um soldado, né? Houve a condenação e os padres sempre vão para dar assistência espiritual. E aí, horas antes da condenação, da execução, o padre Leopoldo Mandique, frei, né, foi lá para confessar o soldado. E aí o soldado foi muito sincero para ele. Falou: padre, eu tenho esses pecados aqui, mas o pecado da carne, o pecado contra o sexto mandamento, se eu tivesse oportunidade agora de ter uma relação sexual, eu teria. Eu não me arrependo. Aí o padre Leopoldo Mandique falou: ai meu Deus, perdi essa alma. E agora, Espírito Santo, ficou ali, né? Espírito Santo, Espírito Santo. O bote da salvação, na última hora. Ele olhou para ele e falou assim: você se arrepende de não se arrepender? Ele falou: eu me arrependo de não me arrepender, então eu posso te absolver. Te absolvo, vai para o céu. Olha que coisa, que sentimento de compaixão, que santo com o coração de Jesus Cristo, que não desiste de ninguém. Que não desiste de ninguém. Olha para quem está do seu lado e diga para essa pessoa: Deus nunca desistiu de você. Olha por que não. Vai lá em João capítulo 3, versículo 16. Eu gosto tanto dessa palavra. O padre Rufus, quando a gente pregava aqui os acampamentos juntos, o padre Rufus dizia para mim: esse é o texto bíblico que eu mais gosto na Bíblia. Versículo 16 do capítulo 3. Lá do céu, agora intercedendo por nós, ele deve estar dizendo, se ele estiver tendo acesso a nós. Se alguém estiver pedindo a intercessão dele, né? Quando a gente pede intercessão, aí o santo se move lá no céu. Mas não fica pensando que o santo fica olhando lá do céu o tempo todo para a terra, porque aí ele está diante da contemplação beatífica de Deus. É o melhor que se pode experimentar. De tal modo, Deus amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida, pois Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por meio dele. Eu estava aqui relatando para você, pelo desespero, o homem deixa de esperar de Deus a sua salvação pessoal, os socorros para atingir, ou o perdão dos seus pecados, opõe-se à bondade de Deus, à sua justiça, porque o Senhor é fiel às suas promessas e à sua misericórdia. Então, se existe alguém aqui em desespero, se você conhece alguém que está em desespero, depois quando essa pregação estiver disponível, pega lá e manda essa pregação para essa pessoa, para que ela entenda que Deus não desistiu dela, e ela não pode desistir dela, ela não pode desistir de Deus. Uma vez eu fui pregar aí no encontro da renovação pelo Brasil, eu ainda era seminarista, num lugar do mundo que eu não vou falar para não dar problema, e era só líderes da renovação, eram 500 líderes, e era um avivamento para a liderança, e eu muito carismático, aquela coisa, preguei, e era batismo no Espírito Santo, e pregando lá e tal, conduzi o momento de batismo no Espírito Santo, não ficou ninguém em pé, todo mundo repousou no Espírito, só um rapaz ficou em pé lá no fundo, e aí eu fui saltando em cima dos corpos, que Deus mandou ir lá, né, aí eu fui, aí quando eu cheguei lá, eu estendi a mão, quando eu levantei a mão, ele caiu, falei, pronto, resolvido, aí voltei para o meu lugar, e ficamos lá cantando, rezando, glorificando a Deus, o povo sendo curado, libertações, pessoas tendo encontro pessoal com Jesus ali, coisa maravilhosa, restituição ministerial, era um encontro de ministério, de gente já de caminhada. Quando terminou, todo mundo muvucou em cima, cada um queria dar um testemunho. Ele veio, segurou no meu braço e falou assim com a voz grossa: eu quero saber o que você fez comigo. Eu falei: espera aí, você vai ser o último. Atendi todo mundo. E fiquei com ele por último. Ele estava todo tatuado, né? Bem. Aí ele foi e falou para mim assim: eu nunca fui católico. A minha família é de uma denominação protestante. Não vou falar o nome também não, para não. Eu cometi um pecado contra o sexto mandamento. Pelo termo que eu vou usar, você vai saber qual é a igreja.
E o ancião da minha igreja disse que eu não tinha mais perdão, que eu estava condenado definitivamente. Eu fui para o mundo, virei bandido. Essa igreja aqui, eu cheguei aqui para assaltar, porque já é a 10ª vez que eu ia assaltar essa igreja. Você não ouviu que eu joguei pedra no telhado? Não, eu falei, eu não, estava pregando, estava rezando, estava prestando atenção em telhado. Aí ele falou, eu vim aqui para assaltar essa igreja. E outra, apesar dele ter dito que eu fui condenado eternamente, eu busquei em outros lugares. Eu fui naquela igreja que está escrito lá, Jesus Cristo é o Senhor, na frente. E aí o pastor veio na hora da oração, igual o senhor veio na minha direção, só que ele deu um soco na minha cabeça e eu caí, mas o senhor nem me encostou. Falei, o Espírito Santo, meu filho. O Espírito Santo não precisa de ajuda, não. É ele que faz. E aí, ali eu pude catequizá-lo. E aí ele falou, olha, essas tatuagens que eu fiz, eu consagrei ao demônio. Eu falei, então vamos lá na capela e vamos consagrar a Jesus Cristo. Levei ele na capela, mandei ele tirar a camisa na frente de Jesus ali, com todo respeito. Ungi cada uma das tatuagens que ele tinha consagrado ao demônio, rezei por ele. Ele caiu de novo, repousou no Espírito. Ali a obra aconteceu, eu chamei o pessoal da paróquia e falei, agora vocês vão adotar. Vocês vão catequizar, ele precisa ser batizado, fazer primeira comunhão, crisma e ser inserido na vida da igreja. E vim embora. Mas olha a palavra, você está condenado definitivamente. Não há mais salvação para você. Olha a tragédia que causou. Olha a tragédia que causou. Isso se chama desespero. Quantas pessoas vão para o satanismo? Preferem o demônio? Porque muitos de nós, às vezes até pensando que está ajudando, cospe condenação sobre as pessoas. E elas se entendem desesperadas. Então eu vou para o lado oposto. Se eu não sou acolhido aqui, eu vou para onde? Eu vou fazer o quê? Não é verdade? Então, hoje, Deus está gritando para nós. A misericórdia se encarnou. De tal modo, Deus amou o mundo, que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por meio dele. Padre, o senhor está fazendo uma pregação relativista, o senhor agora é um relaxado, um laxo na moral? De jeito nenhum. Mas eu sei muito bem que verdade e misericórdia andam de mãos dadas. Amém? Amém? Pecado é pecado, ainda que até algum sacerdote diga que não seja. Inferno é inferno, ainda que alguns em pregação digam que não existe inferno. Esses dias eu tive que atender uma pessoa porque o padre na paróquia estava rezando pela salvação dos que estavam no inferno. Isso é heresia, quem está no inferno está condenado definitivamente se tiver alguém lá. Tive que explicar, essa heresia existiu num tempo da igreja, fui lá na história, mostrei o que era heresia, que a igreja definiu, peguei o catecismo, aqui está escrito isso, está escrito no catecismo que quem morre em pecado mortal, sem arrependimento, sem desejo de uma vida nova, vai direto para o inferno. Quem morre assim. Não é a conversão de São Bruno, na frente da Catedral de Notre Dame. Bruno era um grande intelectual. Está lá ele no funeral de um homem importante do império. O cardeal fazendo o funeral. Na hora que no funeral se reza para que aquela alma seja salva, escuta-se uma voz e diga, não adianta rezar porque está condenado. Aí, não, foi um barulho, aí guardaram o corpo, vão continuar amanhã. Era uma pessoa importante, né? Então, vamos lá. Aquela época, né? Era uma época da história, tal. Foi, reuniu todo mundo de novo para o funeral. Quando reza de novo, a voz não diz, o homem levanta e diz assim, não adianta rezar porque eu estou condenado ao inferno. E deita de novo no caixão. Acaba o funeral. O corpo dele é jogado numa valeta. E Bruno se converte. E faz uma obra tremenda na igreja. Mas foi aquela voz. A gente precisa levar a sério o nosso caminho. Ah, Deus é misericordioso, então vamos curtir, gastar a carne. Pera lá, eu estou dizendo que Deus não desistiu de você. Eu disse para você que tem algum impedimento, acredite na misericórdia, continue buscando, lute contra o pecado até as suas últimas forças. Eu não estou dizendo aqui que está tudo resolvido e pronto, que misericórdia... A humanidade toda está salva, mas ainda não. Existe a minha colaboração. Agostinho, o grande Agostinho,
Ele diz: o Deus que te criou sem ti, não te salvará sem ti. Diga para quem está do seu lado: Deus nunca desistiu de você. Mas o Deus que te criou sem ti, não te salvará sem ti. Fala para quem está do outro lado, senão vou ter que fazer uma cura interior, porque ela se sentiu deixada de lado. Fala para quem está do outro lado e diga para essa pessoa: Deus não desistiu de você. Contudo, o Deus que te criou sem ti, não te salvará sem ti. Agora olha para as câmeras aqui, os câmeras vão filmar você, aponta o dedo lá para quem está em casa e diga: Deus não desistiu de você. Mas o Deus que te criou sem ti, não te salvará sem ti. Amém. Diga: meu irmão, faz a sua parte. Toma juízo na sua cabeça. Amém. Pois Deus enviou seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por meio dele. Quem nele crê não é julgado, mas quem não crê já está julgado, porque não creu no nome do Filho unigênito de Deus. Ora, o julgamento consiste nisso: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. Com efeito, todo o que pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, para que as suas obras não sejam denunciadas. Quem, porém, pratica a verdade, aproxima-se da luz, para que se manifeste que suas obras são feitas em Deus. Amém. Diga comigo: Deus não desistiu de mim. Olha que coisa linda, Deus não ensina somente a misericórdia. Deus não ensina somente a misericórdia, Ele a realiza. Ele a realiza quando Ele toca nos leprosos, Ele realiza quando Ele acolhe os pecadores, Ele a realiza quando Ele morre pelos inimigos. Olha o que o apóstolo Paulo diz na carta aos Romanos, no capítulo 5, Romanos, capítulo 5, versículo 8. Se você quiser escutar, mas marcar aí na sua Bíblia, talvez você vai demorar para achar. Versículo 8: Deus, contudo, prova o seu amor para conosco pelo fato de que Cristo morreu por nós quando ainda éramos pecadores. Cristo morreu por nós quando ainda éramos pecadores. Bata no seu peito e diga: obrigado, Senhor, porque o Senhor não desistiu de mim. E se eu cheguei à Canção Nova com alguma sensação de desespero, de condenação, eu renuncio agora, em teu nome. Eu aceito a salvação, eu assumo a salvação, eu declaro que Jesus Cristo é o meu Senhor, é o meu Salvador. Eu acolho a misericórdia, eu acolho o perdão. O Senhor me chamou à parte, para um lugar sem barulho, de intimidade, para curar a minha surdez, para gerar comunhão, para restaurar a intimidade e para me fazer capaz de ser profeta da misericórdia. Hoje eu assumo: a misericórdia me alcançou. Amém. Você rezou? Quem rezou que levanta a mão, fica a mão levantada. Está vindo um zoom lá do céu agora e filmando você. Está com a mão levantada? Talvez a prova da oração que você acabou de fazer será ir ao confessionário e confessar os seus pecados. Acreditar que Deus te perdoa, amém? Talvez será isso. Já vai zerado para a quaresma, amém? Estamos aí. Mas vamos lá, vamos para a etimologia bíblica. A primeira palavra no hebraico que fala desse termo, misericórdia, é Hesed. Repita comigo. Não é o Instituto Hesed. Mas o Instituto Hesed recebeu, esse nome por causa da misericórdia.
Hesed é a fidelidade amorosa da aliança. Deus não age com uma emoção passageira, mas age com um compromisso irrevogável. Essa é a misericórdia Hesed, amor estável, lealdade, compromisso irrevogável. Não é apenas uma compaixão, é fidelidade ativa de Deus mesmo quando o homem falha. Diga comigo, Hesed é a fidelidade ativa de Deus. Ainda que, eu vou dizer meu nome, você diga o seu. Ainda que o Padre Roger falhe, peque, escorregue, caia, a misericórdia é ativa, ela é Hesed. Deus não falha. Êxodo 34, 6 a 7, depois você lê. Senhor, Senhor, Deus compassivo e misericordioso, rico em amor, Hesed, misericordioso, amor fiel, amor de fidelidade, amor ativo. Salmo 36, 136, que vai repetir, porque eterna é a sua misericórdia. 40 e tantas vezes, porque eterna é a sua misericórdia. Isso é o amor Hesed, porque eterna é a sua misericórdia. Você tem que fazer disso como é que a gente fala? Uma jaculatória. Mantra é coisa de gente que não que está buscando em outras religiões. Mantra não é coisa de católico, não. Católico fala jaculatória. Amém? Porque eterna é a sua misericórdia. Repita. Mais alto para que quem estiver em casa experimente o amor Hesed. Mais uma vez. Mais uma vez. Amém. Você acredita nisso? Você acredita de verdade? Você que está em casa acredita de verdade? Talvez você já tenha feito coisas terríveis, talvez você já esteja aí até pensando em tirar sua própria vida. Eu quero declarar sobre você uma palavra de libertação, porque eterna é a sua misericórdia, e esse amor está te resgatando, porque ele é um amor ativo. Aonde você estiver, a misericórdia de Deus te alcança. E que bom que você ligou a televisão e agora Deus está tocando em você. Aleluia. Eterna é a sua misericórdia. Eterna é a sua misericórdia. Eterna é a sua misericórdia. Depois, a outra palavra hebraica é rahamim. Repita comigo, rahamim. É aquela ternura visceral do útero, ligada ao útero, a palavra útero que é rehen, no hebraico. Rehen é útero, ou seja, é o amor que gera e sustenta. O que nós estamos declarando? Que nós vamos nascer do alto, de novo, amém? Então a misericórdia é um amor que nos gera, nos traz vida, vida nova. Misericórdia não é continuar do mesmo jeito. Misericórdia é experimentar esse amor, essa chance e dizer, Deus, porque eu fui alcançado por essa misericórdia, eu entro nesse haramim, eu entro nesse útero, nesse ventre, nessas entranhas, para nascer um homem novo. Volto a dizer, confessionário é lugar de novo nascimento, meu Deus. Batismo no Espírito Santo é haramim. Você é colocado no útero misericordioso de Deus e ali a sua vida é transformada. Eu ainda me lembro do meu batismo no Espírito Santo lá na igreja São João Batista, no Jardim Surubi. Aí galera do Surubi, o meu abraço. Lá no bairro onde eu morava, em Itaperuna, e quando a Bebel, que foi instrumento de Deus na minha vida para me chamar para esse grupo de oração, quando eu cheguei lá, primeiro eu achei que era a igreja de crente, falei, eu acho que eu entrei na igreja errada, aí depois, porque eu não estava acostumado com os carismáticos, a igreja era mais tradicional, todo mundo levantando mão, dançando, pulando e tal, e por misericórdia de Deus, olha a misericórdia ativa, a Hesed. Ele me leva lá, e o que estava começando naquele dia? Um seminário de vida no Espírito. Qual era a pregação? Amor de Deus. Aí eu fui fisgado. Primeira pregação, Deus já me puxou. Aí começou a transformação. Eu era um bêbado, vivia drogado. Funkeiro, cheguei lá cagadão, com aquelas roupas de funkeiro, metade da cueca aparecendo, falando palavrão, só gíria.
o amor de Deus me alcança. E aí eu me interesso. O segundo dia do seminário, eu não fui porque me convidaram, eu fui porque Deus me encontrou. Ele estava me procurando e ali começou. Aí eu ouvi tudo que tinha que ouvir lá sobre pecado, conversão, salvação. Fui buscar a confissão. E aí no dia do batismo no Espírito Santo, quando o seu Vitor e a Dona Maria, quando eu sentei na cadeira, eu queria cair na da Bebel, porque eu achava que ela era super poderosa. Ela cantava, ela pregava, ela dançava, ela ministrava. Eu falei, ela é a poderosa, né? Aí eu caio nos dois mais simplesinhos lá. Seu Vitor e Dona Maria. Eu estava com um crachazinho, com meu nome Roger. Eles impuseram as mãos e falaram assim, Jesus, batiza o Roger com o Espírito. Foi na hora. Eu comecei a falar em línguas e a chorar, a tremer. Voltei falando em línguas para o banco. Fui embora falando em línguas. Dormi falando em línguas e chorando. Acordei no outro dia, aquilo que o Padre Jonas canta. Mas não é... Eu te busquei no barulho, só encontrei solidão. Eu quis me encher de prazeres e mais vazio fiquei, meu Senhor. Eu acordei no outro dia assim, mas hoje te encontro na flor. A flor era linda de novo, no azul deste céu, no azul deste mar, como é que é? Hoje te encontro, meu Deus, num gesto de amor, sem nada. Tudo mudou de cor, porque... Um drogado vê tudo da mesma cor, preto e branco, nada tem sentido. O único sentido para a vida de um drogado, de um cachaceiro, é o álcool, é a cachaça, né? É a droga. Mas a partir do batismo no Espírito Santo, o Hesed, eu fui colocado dentro do ventre. E ali eu nasci. Ali eu fui gestado nas entranhas de Deus. Olha que obra. Ali eu fui gestado nas entranhas de Deus, no Heren. Amor que gera, amor que sustenta. E qual é essa realidade? Expressa essa compaixão profunda, esse amor que sente a dor do outro por dentro. Deus me colocou ali e eu saí. Mas hoje te encontro na flor, no azul deste céu, nas ondas do mar, no azul deste céu. Hoje te encontro, meu Deus, num gesto de amor, sem nada esperar. Quantas vezes sentado aí, nesse lugar que você está, ainda era banco de madeira, Rogerinha cantando aqui, às vezes Padre Jonas cantando essa música, ou aquela, eu jamais me esquecerei do meu povo e a misericórdia de Deus me alcançou. Teve uma vez que eu estava aqui, que a misericórdia de Deus me alcançou tanto antes de entrar para a Canção Nova, eu entrei na Canção Nova no ano 2000, que eu caí no chão, nos braços da misericórdia de Deus. Aqui é lugar da misericórdia, aqui é casa da misericórdia. Por isso que o santuário é santuário do Pai das misericórdias. Segura na mão de quem está do seu lado e diga, é nós, meu irmão. Deus nunca desistiu de você. Profetiza, libera a palavra, diga para esse irmão, Deus nunca desistiu de você. Pode aplaudir esse Deus que não desistiu desse irmão. Eu vou ser ousado. Deus está nos colocando agora no ventre, nas entranhas, sentindo as nossas dores, se compadecendo de nós, nos gerando e nos sustentando para a vida nova que Ele tem para nós, amém? Texto bíblico, Isaías 49:15. Pode a mãe esquecer seu filho, mas ainda que ela esqueça, que é algo quase impossível, né? Mas existe, infelizmente. Eu jamais me esquecerei de você. Eu jamais me esquecerei de você. Salmo 103, 102, versículo 13. Como um pai se compadece dos filhos. Amém. A imagem paterna e a ternura visceral. Papa João Paulo I durou 33 dias, mas ele falou num Ângelus, na Praça São Pedro, num domingo, Deus é mãe. Aquilo lá era o amém. A mãe que gesta, a mãe que abraça, a mãe que acolhe. O grego agora, eleos. O que é esse amor, essa misericórdia? É a misericórdia ativa que socorre quem está caído. É lindo em Lucas 19, quando Zaqueu, interessado por Jesus, ele sobe, porque ele é pequeno.
baixinho, era uma multidão. E quando ele sobe, ele é surpreendido pelo Éleon. Deus olha, Jesus olha, a misericórdia encarnada, Éleon, desce daí, Zaqueu, porque hoje eu vou comer na sua casa. Misericórdia ativa. Ele desce. Um dia, Celina perguntou para Terezinha do Menino Jesus, como eu faço para ser uma grande santa? Aí Terezinha pega Lucas 19 e fala assim, minha querida irmã, elas eram irmãs de sangue, né? Para ser um grande santo é preciso descer. É preciso ser humilde. É preciso confiar na misericórdia. É a esperança cega que eu tenho na sua misericórdia. Deus jamais esqueceu de você. Você está entendendo? Sim ou não? Você está recebendo a mensagem? Está acolhendo a mensagem? Como um pai se compadece do filho, como o pai sente esse amor, esse Éleos, não é? A sua misericórdia se estende de geração em geração. Éleos, está escrito lá quando a Virgem Maria recita, né? Reza o seu Magnificat. Lucas 10, 37, o bom samaritano, aquele que praticou a misericórdia, foi a resposta. Quem agiu da maneira correta? Aquele que praticou a misericórdia. Quando a gente entende isso, né? O apóstolo Paulo, que foi alvo da misericórdia, vai dizer aos Efésios, no capítulo 2, versículos 4 e 5, Deus rico em misericórdia, em Éleos, deu-nos vida em Cristo. É a redenção pascal, é esse movimento que causa regeneração. O apóstolo Pedro, que foi alvo da misericórdia, negou Jesus 3 vezes, e Jesus chama ele no canto depois da ressurreição e fala, Pedro, tu me amas? É aqui que é bonito ver a misericórdia, o Deus que desce. O que é misericórdia? É misturar-se com a miséria, sem se contaminar. Compaixão, se compadece. E aí ele fala, Pedro, tu me amas? Aí Pedro, ele usa o verbo grego ágape, né? O amor ágape, que é o amor que dá a vida. É o amor de Deus. Deus nos ama dando a vida, dando tudo, dando de si mesmo. E Pedro responde a Jesus com o verbo filia, que é o amor de amizade. Tu sabes que eu te amo como amigo, não sendo capaz. Ele tinha acabado de negar. Estava ferido, precisava de cura interior. A cura estava acontecendo na beirada do lago. Jesus pergunta a segunda vez, Pedro, tu me amas com ágape? Ele responde, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo, com filia. A terceira pergunta, Deus desce no amor de Pedro. E pergunta, você me ama com amor de amizade? Ele muda o verbo. Do ágape ele passa para o filia, que Pedro estava respondendo. Ou seja, eu aceito a capacidade que você tem hoje de amar. Mas fica tranquilo, vai chegar um tempo que você vai ser conduzido, não é? Você não vai mais ter autoridade sobre a sua vida, você vai conseguir me amar com amor ágape, vai dar vida. Mas agora eu acolho o seu jeito de amar. Eu quero ser seu amigo. Apacenta as minhas ovelhas. Você que afastou-se, você que talvez pensou em desistir, você que não estava mais inserido na vida da igreja, você que precisa agora dar um passo, como aquele filho pródigo, de voltar para casa. Se não está em pecado, que precisa ir no confessionário se confessar, mas se está afastado, se desistiu, se decepcionou, se talvez questionou Deus por alguma perda, por alguma situação que tenha acontecido. Hoje Deus está dizendo, talvez você pensou que eu estivesse longe, mas eu não desisti de você. Eu não desisti de você. Aquela imagem, né, de Antão, Santo Antão na luta, na guerra espiritual, lá no deserto. Antão ali lutando contra o demônio, que na verdade eram as paixões da carne, as brechas que ele tinha, mas também o demônio se materializou em urso, leopardo, leão, serpente, as víboras do deserto, e atacavam fisicamente Antão, mas Antão dizia, se eles fossem poderosos mesmo, precisava vir só um, por que eles vieram em bando? E aí, em Cristo eu sou mais que vencedor, e foi ali na luta espiritual contra o demônio e tal, mas foi tão intenso que quando ele venceu aquela luta, ele cai desfalecido, e quando ele recobra um pouco a força,
Ele abre os olhos e ele vê Jesus sorrindo para ele. E aí ele fala, mas aonde o senhor estava na hora que eu estava lutando? Aí Jesus olha para ele e fala, Antão, eu estava aqui te vendo vencer. Eu estava do seu lado. Eu não te via, mas o Senhor estava aqui. Talvez você não via, naquele momento de dor, naquele sofrimento que talvez tenha te afastado, mas a misericórdia ativa estava lá. Você só aguentou porque Ele estava lá. Então vamos parar com essa brincadeirinha, estou de mal, tá, Senhor? A gente está de mal, corta aqui. Vamos voltar à amizade, à comunhão, à intensidade, à decisão do segmento, de amá-lo mesmo de verdade, de servir a Ele, de ser instrumento de misericórdia nesse mundo, de fazer com que esse mundo reconheça esse Deus maravilhoso, esse Deus fiel, esse Deus justo. Quantas vezes aqui nesse rincão, quando eu ainda conseguia me mover sem tumulto, assim, porque todo mundo agora tem telefone, quer tirar selfie, aí você não consegue muito, né? Eu vinha para os encontros disfarçado, de boné, de camiseta, para pescar aquelas almas que Deus queria para mim. E aí um dia aqui, ó, era um show à noite. Eu falei, quem que o Senhor quer, Jesus? E aí Jesus falou para mim assim, vai mais para frente. Aí eu fui. Era DJ Guto, eu lá, tá, música eletrônica. Tá, dançando como Davi, hein? Lembra ontem da missa. E aí, um rapaz olhou para mim e ele estava com o olho inchado. Ou seja, tinha levado um soco. Estava meio roxo. Aí eu fiz assim para ele. Yes. Eu falei, claro, eu já entendi que era ele. Aí eu continuei, vou chegar mais perto. Tá. Olhei para ele, ele olhou para trás, eu, beleza? Nada, né? Virou, não deu a mínima. E eu, não, cheguei mais perto. Quando ele olhou, eu segurei no braço dele, falei, o que aconteceu com o seu olho? Aí eu estava aqui em Piquete, uma cidade vizinha, que é a cidade de Nelson Correia, briguei lá, me deram um soco, lembrei que estava tendo evento aqui na Canção Nova, vim para cá. Aí eu falei, cara, você quer colocar gelo no olho? Quero. Eu moro aqui, vamos lá em casa. Você mora aqui? Vamos lá. Levei lá para minha casa, peguei o gelo, sentei na sala e comecei a conversar. Tudo bem com você? Você é de onde? O que você faz da vida? Resumo da ópera. Era um viciado em crack. E aí eu falei para ele assim, no final, você quer se confessar? Ele falou, mas tem padre aí? Eu! O senhor é padre? Sou. Vamos lá na capela. Levei ele na capela lá de casa, confessei ele, rezei por ele, ele, puf. Falei, glória a Deus. Ficou lá repousando um tempão, eu rezei por ele, pedi a cura interior. A partir dali, eu comecei a acompanhá-lo. Deu trabalho, porque crack não é brincadeira. Mas a misericórdia ativa encontrou aquele rapaz aqui. E eu não desisti dele, porque Deus nunca desistiu de mim. Ele sumia, eu pegava o meu carro, descobria onde ele estava e ia atrás. Teve um dia que ele sumiu, desapareceu. Mais de semanas assim de mim, né? De contato. Fiquei sabendo que ele estava no posto de gasolina. Peguei meu carro, o carro estava com gasolina. Cheguei na bomba que ele estava, baixei o vidro do carro. Quando ele me olhou, as lágrimas começaram a descer. Aí eu segurei na mão dele e falei, só vim dizer para você que eu estou te esperando, sempre te esperando. E aí ele vinha, recomeçava. Vou ler a última mensagem que ele me mandou, porque a gente celebra todos os anos a vitória da misericórdia. Deixa eu achar aqui no meu WhatsApp. A gente tem que mostrar as maravilhas de Deus, né? Não foi eu, foi a misericórdia ativa de Deus, amém? Só usou desse pobre que sou eu. Exatamente assim, um dia de cada vez, seja só por hoje ou por hoje não, nós estamos limpos há 16 anos. E mais que isso, libertos de um dos vícios mais avassaladores da minha geração. Só eu sei o quanto o meu coração desejava essa libertação. O quanto era doído fazer uso de droga, já desesperado, sem fé. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, pôs um homem de muita fé no meu caminho, o que mudou a minha trajetória. Eu sou eternamente grato por você não desistir de mim. Eu tenho muitas conquistas ao meu longo destes 16 anos. Uma faculdade,
uma pós-graduação, uma bela casa, um carro do ano, trabalho de analista numa empresa gigantesca. Quem diria que um jovem que não tinha nem RG e nem primeiro colegial poderia sonhar com tudo isso? Mas tudo isso tem preço e não vale nada comparado com o orgulho, entre aspas, né, que a gente às vezes não acha palavras, que a minha mãe tem de mim, a admiração dos meus irmãos, o amor do Samuel, meu filho, que me dá todos os dias esse amor, e ter o seu respeito, Padre, a sua amizade, isso tudo tem valor. Eu te amo para sempre, e eu torço que nós possamos sempre celebrar essa data, que nos dá a certeza de que nós somos um milagre da misericórdia. Um milagre da misericórdia. Deus jamais desistiu de você. Ele ia na missa depois, a gente coloca a ordem, né? Você está acompanhando, você tem que colocar a ordem. Então, você tem que ir na missa todo dia. E na minha missa de quinta-feira, que é uma missa muito carismática, tem que receber o poder de Deus. Toda quinta ele vinha comungar, e antes de receber, ele em lágrimas, banhado, ele segurava na minha mão, tremendo, e dizia: obrigado, porque você não desistiu de mim. Por que eu estou contando isso? Porque Deus está dizendo agora: eu não desisti de você. Pode a mãe esquecer seu filho, ou a mulher, o filho que amamentou, mas eu jamais me esquecerei de você. Fica de pé. Agradeça a Jesus por essa obra de misericórdia. Agora, você está experimentando um pouquinho daquilo que aquele filho experimentou. Independente do seu nível de caminhada, de santidade, de busca, de comprometimento ou de não comprometimento. Imagine-se agora. Quantos de nós um dia pedimos a nossa herança? Quantos de nós um dia saímos da casa do pai, da igreja? Quantos de nós fomos para as festas, gastamos tudo com o pecado? E um dia a palavra nos tocou, a misericórdia ativa de Deus. Algo aconteceu, um chamado, uma luz, uma voz, uma pessoa, como aconteceu com esse jovem aqui no rincão do meu Senhor. Aqui nesse lugar onde nós estamos, a misericórdia de Deus o alcançou ali naquele dia, onde eu levei ele para minha casa, para dizer para ele: você está voltando para casa, você tem casa, porque ele vivia entre casa e rua, casa e sarjeta, casa e biqueira de droga. Mas ali Deus, o Deus misericordioso o alcançou. E ali ele entendeu que ele precisava voltar. E o filho voltou. E na cultura daquele povo, um ancião não sairia correndo. Nunca alguém sai correndo. Naquela idade que o pai daquele filho tinha. Ele ficaria esperando. Mas ali demonstra o Deus que vai correndo. E abraça. E cobre de beijos. E devolve a dignidade. Coloca aliança nos dedos, roupa nova, novo nascimento, identidade, autoridade. As sandálias demonstram, porque quem andava descalço naquela época eram os escravos. A sandália vai dizer: você não é mais escravo. Se você quiser, abraça o seu peito e escuta essa profecia cantada. Deus dizendo para você, para mim, curando o seu coração, trazendo você de volta. Eu jamais esquecerei o meu povo, pois ele está gravado em minhas mãos. Volta você que está afastado. Perdoa a Deus, você que precisa perdoar. Recomeça, você que precisa recomeçar. Construa ainda mais no Senhor. O que é meu, pode a mãe esquecer o seu filho, ou a mulher, a criança
descansa em teu seio. Mesmo ainda te esquecesse, se ainda me esquecesse, eu jamais me esquecerei o que é meu. Você é de Deus. Eu quero declarar essa verdade sobre a sua vida. Você é de Deus e eu quero convidar você a entregar a sua vida a Ele nessa hora. Diga para Ele: eu aceito, eu sou teu. Vai se entregando agora, entregando cada área da sua vida. Aquelas que têm sido alvos do amor e da misericórdia de Deus. Aquelas que precisam ser tocadas agora, porque o Senhor está restaurando a nossa identidade. O Senhor está restaurando a nossa integridade. O Senhor está nos levando a uma experiência de cura. Nós não somos abandonados. Nós não fomos deixados ao léu. Nós não fomos expostos ao mundo sem recurso para vencer o mundo. Nós somos aqueles que fomos abraçados por esse Deus que agora está nos envolvendo. Talvez você precise se perdoar nesse momento e dizer: Deus, eu sou teu, eu assumo isso, eu recobro a minha identidade, eu sou teu. Um dia eu já vivi com tanta intensidade a minha fé, depois eu abri essa porta do pecado, depois eu segui a ideologias, depois eu acabei seguindo as paixões da minha carne, acabei me afastando de ti, mas o Senhor não desistiu de mim. E o Senhor está dizendo hoje: eu jamais me esquecerei do que é meu. Eu sou teu, Jesus. Eu te pertenço desde o seu pensamento eterno. Eu sou vontade do Senhor. A minha vida é vontade do Senhor. Ainda que existam pessoas que tenham sido até mesmo filhos de um ato de violência, gerados num ato de desamor, onde não havia amor, talvez não receberam até mesmo na gestação o amor da mãe ou do pai, talvez tenham sido rejeitados, vivido tantas situações na história, mas o Senhor não desistiu. E quanta revolta vem, Senhor, por essas carências, por essas dores emocionais, por essas dores interiores, mas agora, com a sua misericórdia ativa, o Senhor está nos purificando. Agora, com a sua misericórdia ativa, o Senhor está nos curando. Agora o Senhor está nos colocando no seu ventre, no seu útero gerador. O Senhor está gerando um homem novo, a mulher nova, que é a profecia desse encontro, desse rebanhão. Agora o Senhor está gestando, o Senhor está curando, o Senhor está libertando os escravos de toda escravidão, o Senhor está libertando os oprimidos de toda opressão, o Senhor está abrindo a visão daqueles que estavam cegos, o Senhor está trazendo a capacidade de escutar aqueles que não conseguiam mais ouvir a declaração de amor. Eu te amo, eu não desisti de você, eu jamais esquecerei, jamais esquecerei. Esquecerei o meu povo, pois ele está guardado em minhas mãos. Eu jamais esquecerei você, órfão não te deixarei.